todo mundo pega para homenagear o Ramones, né? O Ramones todo mundo conhece, né? Pô, o Ramones é da hora, é muito legal. Então, tem que dar uma homenageada. É legal. Foi embora, né? A grande maioria do pessoal morreu, né? Esse merece, né? Pô, fizeram uma coisa. E é um dos melhores exemplos de punk rock, thrash rock. Pô, é muito bom. Outro, a gente escutar isso e gastar o disco. É uma homenagem merecida, né? Os meninos fizeram muita coisa legal. Ô, Rubens, o problema é gostar. Vamos falar muito ao fim, vamos falar muito ao fim. Eu preciso escutar a música aqui e não continuar na aula, mas vamos lá. Ô, turma, a nossa homenagem não podia ser diferente ao Ramones. Eu falei na semana passada que a gente ia precisar homenagear umas bandas de rock americanas. Então, o Ramones é um belo exemplo de uma banda de rock norte-americana, assim como o Kiss, né? Mas por que o Ramones é tão relevante para a música? Porque, junto com os Sex Pistols, junto com o Motorhead, eles criaram um estilo de rock que é o thrash rock, o punk rock. O punk, né? O thrash rock, na verdade, acho que nasceu com o Motorhead. Mas o Motorhead influenciou muitas bandas, e uma delas foi o Ramones e vice-versa. Eles conversavam musicalmente juntos, né? Então, vocês podem observar que muito da música de grandes bandas do thrash rock, todas foram, de uma certa forma, o punk rock, foram influenciadas pelos Ramones. Ramones é uma super banda, muito legal, fez muita coisa boa. Pena que o pessoal foi falecendo, né? A banda não existe mais, mas eles deixaram um legado super importante de boa música, música legal, a crítica social que eles faziam, né? Então, a nossa homenagem aos Ramones. Eu vou botar a camiseta aqui, vou deixar bem nítido aos Ramones, porque merece, vale a pena mesmo, vale a pena. E tem uma história interessante, o Motorhead fez uma música em homenagem aos Ramones. Certa vez o Leme viu o pessoal do Ramones cantando com uma camiseta do Motorhead. Eles fizeram um show e estavam com a camiseta do Motorhead, um deles. Aí o Leme falou, puxa, que legal, vou fazer uma música, vou homenageá-lo. Ele fez uma música chamada Ramones. É uma música que tem 3 acordes e dura 3 minutos. É uma paulada só. Então, vale a pena. Olha, Ramones, escutem, vale a pena. Beleza, turma? Tranquilo? Vamos lá, então? Senão a gente fala de música a aula inteira, véio, e aí o assunto mesmo, assim, ó, a prova não é de música, né, meu? Não dá. Mas vamos lá. Eu falei para vocês que a gente ia fazer um exercício. Na verdade, nós vamos fazer 2. Esse é o 4º exercício. Vamos fazer um exercício 4. Esse giz branco, ele tá esquisito. Vamos ver se... Exercício 4. Vamos lá. Qual que é a ideia desse exercício? Vamos imaginar que eu tenha um efluente industrial a vazão desse efluente é 25 litros por segundo. E eu sei que eu tenho na composição desse efluente industrial 2 compostos. Eu tenho um composto X, cuja concentração é 200 miligramas por litro. A composição desse composto X, vou colocar aqui embaixo, o X, eu sei que a composição dele é C6H9O2N. E eu sei que esse composto é biodegradável.
composto X, ele é biodegradável. Ele vem de uma linha de produção, esse composto X é lançado como efluente, concentração em torno de 200 miligramas por litro, e ele é biodegradável. Só que esse efluente também possui um composto que eu vou chamar de Y, cuja concentração é 120 miligramas por litro. Só que esse composto, ele é não biodegradável. Não biodegradável. Não bio. Ele não é biodegradável. Não é biodegradável. E a fórmula química, a estrutura química do Y, ele é C8, H8, O6, N2. Então imagine um efluente cuja composição química ele apresenta dois compostos, X e o Y. O que eu quero calcular? Eu quero calcular, então, determinar eu quero calcular para esse efluente a DBO5. Eu estou colocando DBO5 para indicar que é DBO5, mas eu poderia falar DBO. Eu quero calcular a DBO última ou carbonácea. Eu quero calcular, estimar a DQO. E eu quero estimar o COT. E eu quero estimar a relação DQO-DBO. Vamos admitir, como esse composto é biodegradável, vamos admitir que a constante de desoxigenação para o composto X, vou colocar aqui embaixo, como ele é biodegradável, eu vou admitir uma constante de desoxigenação em torno de 0,18 dia a menos 1. É uma característica desse composto, ele é biodegradável, só que a constante de desoxigenação, a constante de decaimento da DBO, é 0,18 dia a menos 1. Como é que eu posso resolver esse problema? Veja, também é um problema de ordem conceitual, onde a gente vai tentar identificar como é que a gente consegue estimar DBO5, DBO última, DQO e COT. E aí, como eu tenho dois compostos, nós vamos ter que somar as suas parcelas. O que é, na essência, a DBO última, a DQO? Vamos trabalhar com o composto X. Ele é um composto biodegradável. Se ele for oxidado a CO2 mais água, ele vai consumir uma certa quantidade de oxigênio. Ora, esta quantidade de oxigênio, ela tem um nome. Qual é o nome dela? Pega o composto X. Composto X. O que é o composto X? É C6H9O2N. Se ele for totalmente oxidado a CO2 mais água, ele vai demandar uma certa quantidade de oxigênio. O que é essa quantidade de oxigênio? Teoricamente, ela tem que ser igual a... Turma? Vamos? Oi? DBO última. Isso. Que tem que ser igual a... A DBO última tem que ser igual a DQO. Concorda? Primeiro passo, vamos fazer o balanceamento dessa equação. Vamos lá, vou tentar fazer aqui, eu vou fazer uma vez só.
E aí depois a gente vai partir do pressuposto que isso a gente sabe é batido. Eu vou tentar fazer aqui. Quantos carbonos que eu tenho aqui? 6. CO2. Então eu preciso 6 CO2, certo? Quantos hidrogênios que eu tenho aqui? Mais. Veja que essa molécula, ela tem um átomo de nitrogênio. Esse nitrogênio ligado a uma molécula orgânica, a gente chama de nitrogênio orgânico. Num processo de oxidação, ela vai ser transformada em amônia ou amônio, depende do pH. A gente vai ver isso na aula da semana que vem. Como eu tenho uma molécula de nitrogênio, eu tenho que necessariamente liberar esse nitrogênio da molécula orgânica e aí vai formar amônia. Eu tenho um nitrogênio, então um nitrogênio. Vamos lá. O que eu tenho agora? Eu tenho 9 hidrogênios aqui. Quantos hidrogênios que eu tenho aqui? 3. Aqui eu tenho 9 hidrogênios. Então, aonde eu tenho hidrogênio? Aqui na água. Então eu preciso colocar 6 aqui. Então aqui tem que ser 3. Concorda? Balanceei carbono, balanceei o nitrogênio, balanceei o hidrogênio. Agora eu balanceio quem? O oxigênio. Quantos oxigênios que eu tenho aqui? 12. Quantos oxigênios que eu tenho aqui? 3. Isso aqui é 15. Certo? 6, 12, 3, 15. Quantos oxigênios que eu tenho aqui? 2. Aqui é 1, né? 2. 15 menos 2, 13. Então, 13 meios O2. Certo? Ou seja, essa equação está balanceada. Se essa equação está balanceada, eu tenho aqui uma molécula, um átomo disso, 1 mol disso. Vai consumir quanto de oxigênio? Vai consumir uma certa quantidade de oxigênio. O que é essa quantidade de oxigênio? Isso aqui é a DBO última. O composto é biodegradável. Então, isso aqui é a DBO última, mas que é igual a DQO. Agora o problema é só fazer conta. Vamos lá. Vou colocar aqui no canto para deixar isso aqui livre. Qual que é o mol do X? O mol do X, se você fizer a conta, 127 gramas mol. Eu tenho 6 vezes 12, mais 9, mais 2 vezes 16, mais 14. Isso aí dá 127 gramas mol. Então, o que significa isso? 1 mol de X, 127 gramas de X, vai consumir uma certa quantidade de oxigênio. Quanto? 13,5 vezes o mol do oxigênio, 32 gramas de O2. Concorda? Só que o meu efluente, qual é a concentração? 200 miligramas por litro. Eu tenho 200 miligramas por litro de X. Então, qual que é o consumo de oxigênio? Vou colocar aqui, né, a minha DBO última. A minha DBO última vai ser igual a 200 vezes 13 vezes 32 dividido por 2 dividido por 127. Esta minha DBO última, tá certo? Certo, vai dar 327,6 miligramas de O2 por litro. É a DBO última. Por que é a DBO última? Porque é todo o consumo de oxigênio
necessário para oxidar isto a CO2 mais água. Isso é a DBO última, porque ele é biodegradável. E, logicamente, a minha DQO de X também será igual a 327,6 miligramas de O2 por litro. Desculpa, alguém... teu nome? A DBO é igual a DQO porque ele é biodegradável. Se ele é biodegradável, ele tem DBO. DBO última. Por que última? Porque é todo o consumo de oxigênio que eu preciso para oxidar isto a CO2 mais água. É a DBO última ou DBO carbonácea. Ele é biodegradável, então é DBO, mas que é igual a DQO. Teoricamente igual a DQO. Concorda? E quanto vale a DBO5? A DBO5, a gente já viu. Eu tenho a minha constante de decaimento. A minha DBO5 é igual a DBO última vezes 1 menos E, o K, 0,18, vezes 5 dias. Quanto vale a DBO última? 327,6 vezes 1 menos E 0,18 vezes 5. Então a minha DBO5, se você fizer essa conta, vai dar 194,4 miligramas de O2 por litro. Mais uma vez, é lógico, a DBO5 tem que ser menor do que a DBO última. Lógico. A DBO5 é uma parte da DBO última. Perceberam? Entenderam? E o COT quanto vale? Quanto vale a concentração de carbono orgânico total de X? Fácil. A gente já fez também essa conta. Qual que é o mol de X? 127 gramas mol. Quanto que eu tenho de carbono? 6 átomos de carbono. Então é 6 vezes 12 gramas de carbono. Então vamos lá. E o COT? Então vamos escrever. O mol, 127 gramas de X. Quanto que tem de carbono? 6 vezes 12 gramas de carbono. Mas quanto que eu tenho? Qual é a concentração que eu tenho de X? É 200 miligramas por litro. Então, qual que é a concentração C de X? C de X, regra de 3, é simples, vai dar 113,4 miligramas de carbono por litro. O que é isso? É 200 vezes 6 vezes 12 dividido por 127. Regra de 3. Simples. Ou seja, percebe que conceito, a estequiometria me permite calcular teoricamente se o composto, como ele é biodegradável, eu consigo estimar DBO5, DBO última, consigo estimar DQO. Sacaram? Eu vou fazer o seguinte. Registraram? Posso pagar? Eu vou fazer o seguinte. Como vocês devem ter registrado isso, eu vou apagar aqui e eu vou fazer uma tabelinha. Porque aí nós vamos ter que colocar agora o mesmo cálculo, só que agora a gente vai ter que fazer para o composto Y. É diferente. Então deixa eu colocar aqui, composto. Vou colocar aqui X, Y. Aqui nós vamos colocar DBO5, DBO última,
DQO e COT. Para a gente deixar registrado. A gente deixa registradinho aqui. Então vamos lá. Vamos ver se eu não erro. Quanto que foi a DBO5? A DBO5 quanto deu? Foi 194,4. Então isso aqui é 194,4. A DBO última? 327,6. A DQO é igual a 327,6 e o COT 113,4, certo? O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa agora para o Y. Só que olha como conceitualmente tem diferenças. Composto Y. Composto Y. O composto Y é C8, H8, O6, N2. Vou oxidar isso a CO2 mais água. Como tem o nitrogênio, eu preciso equilibrar com o nitrogênio na forma de amônia. Vamos lá. Quantos carbonos que eu tenho? 8. Carbono está aqui. Nitrogênio, tenho 2. Então, 2 nitrogênios aqui. Aí eu preciso equilibrar agora os hidrogênios. Quantos hidrogênios que eu tenho aqui? 8. Quantos hidrogênios que eu tenho aqui? 6. Então eu preciso de 2. Então, uma água. Certo? Os oxigênios. Eu tenho 16 oxigênios aqui. Eu tenho um oxigênio aqui. Isso dá 17. Opa. Vou colocar aqui uma setinha. Ó, 2. Mais. Putz, tenho 17 oxigênios. Eu tenho 8 oxigênios aqui. Opa, peraí. Tenho 16 mais um 17, menos 6. Vai dar 11. Então, isso, 11 meios. Pronto. Está equilibrado. Está certinho. E aí, o que acontece? Este composto orgânico, ao ser oxidado, ele vai consumir uma certa quantidade de oxigênio. Mas acontece que esse composto, ele não é biodegradável. Se ele não é biodegradável, tem DBO última? Não. Tem DBO5? Não. Só que se esse composto, se eu fizer análise de DQO, eu vou gastar uma certa quantidade de dicromato para oxidar esse composto a CO2 mais água. E aí, se eu expressar essa quantidade de dicromato como oxigênio, isso aqui é igual a DQO. Então, isto aqui é igual a DQO. Mas não tem DBO. Não tem DBO5, não tem DBO última, porque o composto ele é não biodegradável. Ora, quanto que é a DQO? Cálculo semelhante. Qual que é o mol de Y? Mol de Y, 228 gramas por mol. Então, 228
gramas de Y vão consumir uma certa quantidade de oxigênio. Quanto? 11,5 vezes 32 gramas de O2. Ora, a concentração, eu tenho 120 miligramas por litro. Portanto, a minha DQO de Y vai ser igual vai ser 120 vezes 11 vezes 32 dividido por 2 dividido por 228. Então a minha DQO, se minha conta não está errada, deve dar 92,6 miligramas de O2 por litro. A minha DQO é 92,6 miligramas por litro. Mas não tem DBO porque o composto não é biodegradável. Sacaram conceitualmente? Quanto vale o COT de Y? Um mol disso tem 8 átomos de carbono. 228 gramas de Y. Quanto tem de carbono? 8 vezes 12 gramas de carbono. Mas qual que é a concentração do meu contaminante de Y? É 120 miligramas por litro. Então, chamado de CY. CY seria a concentração de COT do meu composto Y em miligramas de carbono por litro. 120 vezes 8 vezes 12 dividido por 228. Se você fizer essa conta, vai dar... Vai dar 50,6 miligramas de carbono por litro. Pronto. Agora, qual que é a composição do efluente? Bom, agora eu faço as devidas somas. Qual que é a DBO5? A DBO5 ela só existe devido à contribuição do composto X. E a DBO última? Também só devido ao composto X. O composto Y. O composto Y ele é não biodegradável, mas vai aparecer com DQO. A DQO quanto que dá? 327,6 mais 92,6, vai dar 420,2. E o COT, 163,9 miligramas por litro. Matou. Para esse efluente, se alguém perguntar para vocês quanto é a relação DQO, DBO, quanto vale? Quanto vale a DQO? $420,2. E a DBO quanto vale? Oi? Por que não? Toda vez que a gente fala relação DQO-DBO, é DQO dividido pela DBO5. É sempre DBO5, não é DBO última. A DBO5 é 194,4. Isso dá uma relação em torno de 2,16. É um efluente, podemos dizer, ele é relativamente biodegradável. A relação DQO-DBO é próxima de 2. Isso é muito semelhante a uma relação DQO-DBO de esgoto sanitário bruto. Ele é relativamente biodegradável. Potencialmente, eu posso tratá-lo por via biológica aeróbia, quem sabe anaeróbia. Sacaram?
Então, por que esse exercício ele é interessante? Ele é interessante porque, conceitualmente, eu consigo identificar, em teoria, o que é o conceito de DBO e DQO. É um consumo de oxigênio. Quer dizer, DQO não é um consumo de oxigênio. DQO é um consumo de um agente oxidante de cromato de potássio que eu uso para oxidar o composto a CO2 mais água. Mas eu estou exprimindo esse consumo de dicromato como oxigênio. Tá certo? Pessoal, dúvidas? Ponto relevante. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Mas ponto relevante. Posso apagar? Ponto relevante. Eu vou comentar aqui de tal modo que a gente possa voltar a falar sobre isso na semana que vem. Esse consumo de oxigênio aqui, nós chamamos do quê? De demanda última ou carbonácea, certo? Numa análise de DBO, o que acontece? Faz o gráfico. Eu tenho tempo e tenho DBO. Aí eu tenho lá a minha DBO última, ou carbonácea. Qual que é o jeitão do gráfico? É isso aqui. É alguma coisa assim. Certo? A DBO última ou carbonácea é a quantidade de oxigênio que eu necessito para oxidar o composto orgânico a CO2 mais água. Mas veja que nessa molécula eu tenho nitrogênio ligado à molécula orgânica. Ou seja, quando essa molécula orgânica for oxidada, ela vai liberar esse nitrogênio, e aí esse nitrogênio, na fase líquida, vai estar na forma de nitrogênio, nós vamos ver na semana que vem, a gente chama de nitrogênio amoniacal. Acontece que este nitrogênio amoniacal, ele também vai exercer um consumo de oxigênio, devido à ocorrência de processos de nitrificação. A nitrificação consome oxigênio. A gente chama esse consumo de oxigênio de demanda nitrogenada. Deixa eu já passar para vocês. A gente chama isso de uma demanda nitrogenada. Deixa eu ver aqui a... Cadê? Então, formalmente, o que vai acontecer? Formalmente, essa curva tem um outro jeitão. Cadê o amarelo? Está aqui. Passado um certo tempo, vai acontecer isto aqui. Eu vou ter um aumento no consumo de oxigênio. E esta diferença de oxigênio, a gente chama de... eu vou colocar DBON, nitrogenada. É um consumo de oxigênio que vai acontecer devido à oxidação do nitrogênio amoniacal a nitrato. Deixa eu ver se eu tenho a equaçãozinha aqui. Aí. Se eu não tiver, eu pego. Isso. Essa demanda nitrogenada... tá aqui. Isso. Amônia mais 2O2. Eu vou oxidar a NO3 mais água mais H+. Esse nitrogênio, esse consumo de oxigênio, ele vai estar associado à presença da amônia. E aparece, quando eu faço análise de DBO, costuma aparecer. Na DBO5, não. Por que não aparece na DBO5? Porque a nitrificação é um processo mais sensível, demora mais tempo. Esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual a gente calcula a DBO em 5 dias. É uma forma de você evitar a ocorrência do processo de nitrificação.
É um dos motivos. Quando eu faço a DBO5, eu evito a ocorrência dessa demanda nitrogenada. Muitas vezes, analiticamente, quando a gente faz DBO de análises de amostras que contêm grande quantidade de nitrogênio, muitas vezes a gente coloca um inibidor de nitrificação. E aí a gente inibe isso aqui, para ter somente a DBO, que a gente chama de DBO última ou carbonácea. Isso aqui é DBO última ou carbonácea. Mas se eu quiser estimar a minha DBO nitrogenada, é fácil. Se eu quiser fazer isso aqui, dá para fazer? Dá. Por quê? Porque eu conheço quanto que eu tenho de nitrogênio amoniacal. Se eu conheço isso, eu conheço a quantidade de oxigênio. Isso aqui a gente chama de DBO nitrogenado. Isso nós vamos ver na semana que vem. Por que a gente vai ver semana que vem? Porque na semana que vem nós vamos falar sobre nitrogênio. E por que nitrogênio é um parâmetro relevante? Porque águas residuárias têm grandes quantidades de nitrogênio. E nitrogênio amoniacal, para algumas ETs, ele é padrão de emissão, é padrão de qualidade em corpos d'água. Então, muitas vezes, ETs precisam ser projetadas para remoção de nitrogênio amoniacal. E a primeira via de remoção é você oxidar nitrogênio amoniacal a nitrato. E para isso, eu vou precisar oferecer um consumo de oxigênio adicional. Isso nós vamos ver na semana que vem. Tá joia? Eu vou repetir de novo esse exercício na semana que vem. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos quantificar a quantidade de oxigênio que eu preciso para remoção de carga orgânica e para remoção de nitrogênio. Aí vocês vão observar que elas vão ser diferentes. Porque eu tenho que levar em consideração este consumo de oxigênio. Tá joia? Mas me lembrem, semana que vem a gente continua a fazer esse exercício agora levando em consideração esse consumo de oxigênio que eu vou precisar para oxidar o nitrogênio amoniacal a nitrato. Teoricamente, são 4,57 miligramas de O2 por miligrama de nitrogênio amoniacal. Mas isso eu preciso conversar com vocês na semana que vem. Deixa isso para depois. Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Mais um exercício? Mais um? E aí eu acho que a gente consegue dar uma boa varrida em DBO, DQO e COT. Olha, esse aqui é bom. Posso apagar? Vocês querem copiar alguma coisa? Dá para... Posso apagar? Vamos fazer mais um. Então guardem esses resultados para que a gente possa recuperá-los na semana que vem. Guardem isso aí e a gente recupera a semana que vem. Exercício 5. Vamos lá. O que me diz esse exercício? Ó, isso é legal. Um efluente bruto. Efluente bruto. Efluente bruto. Apresenta DBO igual a 230 miligramas por litro e apresenta DQO igual a 602 miligramas por litro. É um efluente bruto. Aí, eu vou passar esse efluente bruto
por um processo biológico de tratamento. E eu vou gerar um efluente tratado. Eu vou dizer que a eficiência de remoção de DBO, ela é, no meu processo, 95%. Ou seja, imagine o seguinte, eu tenho um sistema de tratamento, tenho lá o meu esgoto bruto afluente, meu efluente bruto, e vou gerar aqui é o meu efluente, e aqui é o meu afluente. Entra o meu afluente, sai o meu efluente. Eu tenho uma DBO de 230, DQO de 602. Removi 95% de carga, removi 95% de DBO, remoção de DBO 95% nesse meu processo de tratamento. Vai, tanque de aeração. Vamos admitir que, por ser esgoto tipicamente sanitário, minha constante de desoxigenação 0,23 dias a menos 1. Pergunto, qual que é a relação DQO-DBO para o meu efluente bruto e tratado? Então, quais são as perguntas? Quais são os questionamentos? Calcular a relação DQO-DBO para o efluente bruto e o efluente tratado. E aí? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? Medir pela eficiência da DBO aqui, que é a DBO que sai. Aí como você consegue achar a DBO última pelo cálculo da... A gente fez uma outra exercício semelhante. Olha, a primeira coisa que eu preciso calcular é a relação DQO-DBO. Estou atrapalhado. A primeira coisa que eu posso calcular, e é simples, está dado, é a relação DQO-DBO do efluente bruto, concorda? A relação DQO-DBO do efluente bruto é fácil. DQO-DBO do efluente bruto. Isso aqui é fácil. Por que fácil? Porque isso aqui eu tenho. Por que eu tenho? Porque DQO sobre DBO, quanto vale? Quanto vale a DQO? Eu medi, eu peguei uma amostra, levei para o laboratório, fiz análise de DQO, 602. Fiz análise de DBO, 230. Veja, eu não falei nada, então eu estou assumindo que é DBO 5. Isso de cara eu conheço. Quanto dá? 2,62. Acabou, isso é... Está lá. Agora, pergunta. Você não precisa fazer conta nenhuma. Me responda o seguinte. Quem deve apresentar a maior relação DQO-DBO? O efluente bruto ou o efluente tratado? Por quê? Seu nome? Diogo. Diogo falou. Quem deve apresentar a maior relação DQO-DBO deve ser o efluente tratado. Por quê, Diogo? Não, não é essa a resposta. Está certo, a maior relação DQO-DBO é para o efluente tratado, mas por quê? Bruno, né? Bruno. Seu nome?
Oi? Zanardi. Zanardi, por quê? O efluente tratado, ele sofre por cima do DBO. Então, a relação vai aumentar. Você passou pelo processo de oxidação da maneira. O que o Zanardi disse? Vai aumentar porque, ao passar pelo tratamento, o que vai acontecer com a DBO? E a DQO? Não é que mantém, ela vai diminuir. Só que, vamos fazer a conta? Realmente, vai acontecer isso. A maior relação DQO-DBO é para o efluente tratado. Quer ver? Concorda com isso? Tá fácil, não tá? Tá fácil. Então, o que eu tenho aqui? Uma DBO de 230 e eu tenho aqui uma DQO de 602. Vou colocar entre barra. Quanto que é a DBO? Cálculo da DBO do efluente tratado. Ora, se eu tenho 95% de remoção de DBO, então, quanto que é a DBO afluente? 230. Removi 95%. Então, quanto deve ser a DBO efluente? A minha DBO efluente vai ter que ser igual ao meu 230 vezes, concorda, 0,05? Porque se eu tenho 95% de remoção, então qual vai ser a minha DBO residual? Ou seja, quanto sobra? 5%. 0,05. Então, quanto dá? Se você fizer essa conta, vai dar 11,5 miligramas de O2 por litro. Essa é a DBO 5 do efluente tratado. Concorda? Ué, tudo bem. E daí? Não. É a DBO 5. E a DBO última? Também posso calcular. DBO última, ou carbonácea, do efluente tratado. Quanto é a DBO última? De cara, como o meu K é 0,23, então de cara, eu vou escrever aqui para a gente não errar. 1 menos E elevado ao K vezes 5. Mas lembra que isto aqui, para K igual a 0,23 dias a menos 1, este número aqui é 0,68. Então a minha DBO última vale quanto? 11,5 dividido por 0,68, que vai ser igual a 16,8 miligramas de O2 por litro. Certo? Turma, agora, conceito. Vamos entender direitinho. Tudo bem? Vamos entender. Pega aqui o efluente bruto. O que eu tenho aqui? Nesse efluente bruto, eu tenho uma parte que é biodegradável. Eu tenho uma parte que é não biodegradável. Não bio. Mas o todo quanto vale? Quanto que é a soma do biodegradável mais o não biodegradável? Peguei a amostra, levei para o laboratório, fiz DBO e DQO. Na hora que eu faço a DQO me incorpora o biodegradável e o não biodegradável. Então o total vale quanto? A DQO vale quanto? 602 miligramas por litro.
O biodegradável, quanto vale? O biodegradável é a DBO. Esqueci, né? Esqueci. O biodegradável é a DBO quanto? É a DBO 5? Não, é a DBO última do efluente bruto. Quanto que é a DBO última do efluente bruto? É a DBO 5 do efluente bruto. Quanto é a DBO 5? 230. Dividido por 0,68. Quanto dá isso? 336,6 miligramas de O2 por litro. O biodegradável, isto aqui, é 336,6. Então, quanto que é vamos chamar a DQO não biodegradável? É 602 menos 336,6. Vai dar 265,4. Sacaram? Isso é o efluente bruto. Peguei a amostra, levei para o laboratório, medi a DQO, deu 602 miligramas por litro. Só que a DQO, ela incorpora quem? A DQO incorpora a DBO última, mais a DQO não biodegradável. A fração da DQO não biodegradável. É a soma das duas. Concorda? E o efluente tratado? Pega o efluente tratado. O efluente tratado está aqui. Tem uma parcela. Deixa eu aumentar um pouco, senão eu não vou conseguir escrever. Deixa eu aumentar aqui. Não está em escala, vai, mas vamos lá. Tem uma parcela que é biodegradável. Quanto é a parcela biodegradável desse efluente? Concorda que é a sua DBO última? Concorda? Quanto que é a DBO última do efluente tratado? 16,8 miligramas por litro. DBO última. Opa, DBO última. Mas tem uma parte que não é biodegradável. Quanto que é isso aqui? Vamos ver se vocês pegaram. Quanto é isso? Saca só. Isso aqui é um efluente bruto. Isso aqui é biodegradável. Quem é que vai sofrer redução no processo biológico de tratamento? É a fração biodegradável. Vai reduzir a DBO última de 336,6 para quanto? 16,8, certo? Só que tem aqui uma DQO não biodegradável. Quanto que é isso? 265,4 miligramas por litro. Mas isso aqui é não biodegradável. Concorda que o não biodegradável, na teoria, vai passar intacto? Ou seja, quanto que eu tenho aqui de não bio? Não bio. Ora, vai ser o 265,4. Isso significa que quanto que é a minha DQO do efluente tratado? É a DBO última mais a DQO não biodegradável. Portanto, a DQO do efluente tratado vai ser igual a 16,8 miligramas por litro, mais 265,4. Então, a DQO vai ser igual a 282,2 miligramas por litro. Portanto, a minha relação DQO, DBO, quanto dá? 282,2 dividido por quanto? Eu divido por quem? Quanto que é a DBO 5 dias do efluente tratado?
Quanto? Não. Quanto é? 11,5. 11,5. Então, essa relação é igual, 24,5. Ela é bem maior. Lógico, porque o que aconteceu? A DQO foi a DBO foi sensivelmente removida. Mas sobrou a DQO. Quanto que é a DQO? 282,2. Quanto que é a DQO do bruto? A DQO do bruto, 602. A DQO também foi removida, porque parte da DQO é biodegradável. Só que a remoção da DBO foi muito maior. Então a relação DQO-DBO no efluente tratado aumentou. E é, na verdade, o que a gente observa. Se você pegar resultados de ET, pega qualquer ET, pega o resultado DQO-DBO do efluente bruto, efluente tratado, vocês vão observar que a relação DQO-DBO é muito maior para o efluente tratado do que para o efluente bruto. Por conta disso. Sacaram? Mais uma vez, o problema é de ordem conceitual. É de ordem conceitual. Aliás, deixa eu mostrar o gráfico para vocês. Acho que eu consigo mostrar. Eu tenho aqui. Dá para mostrar alguns resultados reais. Dá para mostrar uns resultados reais. Aí vocês vão poder observar com clareza por que essas relações DBO, DQO, DBO são diferentes dependendo do efluente. Esse é um problema, mais uma vez, é um problema típico. Você tem valores de DBO e DQO e aí a gente tenta interpretar, entender as relações. Deixa eu colocar o gráfico para vocês aqui. Acho que eu coloquei na semana passada, deixa eu apresentar aqui. Aqui, ó. Isso aqui são valores. Isso aqui são resultados lá da estação de tratamento de esgotos de Franca, Sabesp. DQO do afluente, DBO do afluente, esgoto bruto afluente a ET, eixo dos X, tempo, eixo dos Y, DQO e DBO. Observa, lógico, DQO maior que DBO. E a relação DQO-DBO da ordem de 2, porque eu estou trabalhando com efluente bruto. Então observa, DQO em torno de 600, aqui deve ser 280, 700, aqui próximo de 300, e assim sucessivamente. Olha o valor agora do efluente bruto. DQO, DBO. Valores mais altos de DQO, menores de DBO. A relação DQO-DBO no efluente tratado é maior do que a relação DQO-DBO para o efluente bruto. Joia? Pessoal, dúvidas? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Vou mostrar para vocês um último exercício, mas esse eu vou comentar. Quer dizer, não é que eu vou comentar, eu vou colocar um desafio para vocês, e aí... Esse apagador está ruim. Vou colocar um desafio para vocês, eu vou deixar o computador ligado para poder apresentar. Vamos supor que eu queira, em todos os exercícios que a gente apresentou aqui, eu fiz o seguinte, eu sempre disse, a constante de decaimento é igual a 0,23, a constante de decaimento é igual a 0,18. Caramba, e se eu quiser obter isso em laboratório, como é que eu faço?
Eu quero obter esse valor do K. Quero obter. Como é que você faz? No fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui. Não é isso? Coloco o tempo. E coloco, por exemplo, o tempo no eixo dos x, dBO no eixo dos y. Aí eu vou para o laboratório, não vou? Vou. Como é que eu faço a análise de dBO? Vou lá, pego um frasco de dBO, coloco a amostra, preencho com água de diluição. Então isso aqui é a amostra. Preencho com água de diluição. Certo? Aí eu vou lá e meço quem? O oxigênio dissolvido inicial, no tempo 0. Certo? Concorda? Se eu quiser obter essa constante de decaimento, eu preciso de dados. Só que não tem sentido eu calcular dBO5 e depois calcular o K. Não tem como. Para que eu possa obter o K, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a avaliação, preciso conhecer a variação da dBO em função do tempo. Concorda? Bom, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou medir, no final de cada dia, o OD final em função do tempo. Concorda? Por exemplo, eu vou lá no final do primeiro dia, vou lá e meço o oxigênio dissolvido no final de um dia. Quanto que é a dBO? A dBO é o OD inicial menos o OD final vezes o volume do frasco dividido pelo volume da amostra. Isso aqui é a dBO no tempo t. Então isso aqui é o OD no tempo t. Então isso aqui vai ser a dBO no tempo t. Faço isso para um dia. Faço isso para 2 dias. 3 dias. 4 dias. 5 dias. 8 dias. 10 dias. 12, 15, 20 dias. Eu vou ter uma nuvem de pontos. Quanto que é o D na data 0? Quanto que é a dBO na data 0? 0. Tem que sair daqui. Vou ter um monte de pontos. Eu vou dar uma cozinhada aqui para... Vou ter uma nuvem de pontos. Isso aqui é a dBO em função do tempo. Ora, se esta relação, se isso aqui é válido, ele deve ter uma curva assim. Sei lá. Deve ter alguma coisa assim. O que é isso aqui? Que curva que é essa? É a dBO em função do tempo. Concorda? Ora, eu consigo, o que eu não conheço? Eu não conheço a minha dBO última. Eu tenho um monte de pontos dBO em função do tempo, mas eu não conheço a dBO última. Eu não conheço o K. Mas como é que eu posso escrever dBO em função do tempo? A dBO em qualquer tempo é igual a dBO última vezes 1 menos E elevado a 1K vezes um tempo. Como é que eu posso trabalhar esse gráfico? Aí vocês sabem fazer. Como é que eu posso fazer isso? Aí você sabe fazer. Vocês sabem, vocês já fizeram isso. Em algum momento no curso vocês já fizeram. A cinética é de primeira ordem. Concorda? Ou seja, a dBO remanescente em função do tempo, a gente sabe que vai ser um dL dt igual a menos KD vezes tempo. Vezes L, na verdade. Que dá origem a esta equação aqui.
O que eu conheço? Um monte de tempo, um monte de DBO, em função do tempo. Como é que eu posso fazer a aderência de uma curva a esses dados? Turma? Então imagina que eu tenho esses dados aqui, ó. Eu tenho tempo em dias. Aí eu tenho aqui uma DBO que eu observada em miligramas por litro. Vou colocar aqui o tempo. 0, 2 dias, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dias. Tem um monte de pontos. DBO na data 0. Quanto vale? 0. 2 dias, 45. 4 dias, 75. 6 dias, 95. 8 dias, 114. 10 dias, 135. 12 dias, 144 miligramas por litro. 14 dias, 149. 16 dias, 151. 18 dias, 152. 20 dias, 152. E aí? Qual que é a técnica que vocês utilizariam para resolver este problema? Vocês não podem resolver isso pelo solver? No Excel? Você conhece a equação. Você não conhece o K, não conhece a DBO última. Embora, se você só olhar o resultado, você pode dizer, olha, eu posso adotar a minha DBO última como sendo praticamente 152 miligramas por litro, porque nós estamos trabalhando com 20 dias. Mas não, vamos admitir que eu não conheça. Não, vamos admitir que eu tenha a DBO última como variável. É uma opção também. Não conheço DBO última, não conheço o K. Crio um método de otimização no solver e aí eu vou descobrir quais são os valores de DBO última e um valor de K que porventura minimize uma função erro. Que função erro que é essa? É uma DBO observada comparativamente com uma DBO calculada. Pode ser ao quadrado, pode ser a diferença ao quadrado, pode ser o inverso ao quadrado, tanto faz. Mas alguma coisa que me permita fazer a aderência desta equação aos valores de DBO em função do tempo. Percebe? Se eu quiser levantar esse valor de K em função do tempo, para uma amostra ou para diferentes amostras, eu tenho que fazer este tipo de experimento. Eu tenho que levantar a variação da DBO no tempo, e aí eu posso calcular por qualquer método de estimativa numérica, de minimização de erros. O solver é uma excelente ferramenta. Mas eu tenho que ter pontos que me permitam levantar a variação da DBO em função do tempo e estimar o valor da constante de decaimento. Sacaram? O que acontece é que profissionalmente, na vida profissional de vocês, a menos em situações muito específicas, a gente acaba não fazendo isso, a menos de estudos de efluentes industriais específicos, onde a gente queira fazer estudos, estudar esses valores de K. Mas, via de regra, quando a gente vai fazer projetos, dietes, estudos de autodepuração, a gente acaba sempre adotando como um número mágico uma constante de decaimento igual a 0,23 dia a menos 1, porque é um número clássico para águas residuárias, para esgoto bruto. É um número clássico, a gente adota 0,23 dia a menos 1. Lembrando que esse constante de decaimento vale para a temperatura de 20 graus Celsius. É sempre função da temperatura. Nos estudos que vocês forem fazer posteriormente, vocês vão precisar corrigir essas constantes em função da temperatura.
é que as nossas variações de temperatura são pequenas, mas quando vocês forem fazer eventuais estudos de qualidade da água, de autodepuração, quando você tiver variações significativas de temperatura, tem que fazer a correção dessas constantes de decaimento, esses constantes de decaimento em função da temperatura. Tem que fazer as suas correções. Eu acho que vocês devem ter visto isso em química, não viram? Essas correções, lei de Arrhenius, variação da temperatura. Viram? Viram, turma? Não viram, não? Não. Vocês viram com certeza. Pode não estar lembrando, mas vocês viram. Essas constantes precisam ser corrigidas em função da temperatura. Tá certo? Pessoal, dúvidas? Eu vou deixar esses dados para vocês trabalharem ao longo desta semana. E aí, na semana que vem, a gente discute um pouco isso aqui. Se a gente tiver um pouquinho de tempo, a gente discute. Mas eu gostaria que vocês trabalhassem esses dados. E que vocês dissem, olha, eu calculei o K deu tanto. Ou o K deu tanto, a DBO última deu tanto. Trabalhem esses resultados. Façam esses cálculos. Da forma que vocês acharem conveniente. Estime o valor do K. E estime o valor da DBO última ou DBO carbonácea. E lógico, né? Dá para quanto que é DBO 5? Quanto que é DBO 5? Mediu no dia 4, no dia 6. Faz a média. Quanto dá? 8,5? Quanto que é DBO 5 desse efluente? Quanto que é 85 mg por litro. A DBO 5 é 85 mg por litro. Tá certo? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Então, podemos encerrar a aula hoje. E com isso a gente encerra esse pacote de aulas onde a gente falou sobre oxigênio dissolvido, falamos sobre DBO, falamos sobre DQO, falamos sobre COT, fizemos exercícios. Na semana que vem a gente fala sobre o ciclo do nitrogênio, os parâmetros que estão envolvidos dentro do ciclo do nitrogênio, que são super importantes para a gente porque águas residuárias apresentam grandes concentrações de nitrogênio e isso traz impactos em corpos d'água. Então vamos falar sobre o nitrogênio. A aula que vem a gente muda o foco, falamos sobre nitrogênio e me lembrem de retomar aquele exercício que eu fiz anteriormente, para a gente depois calcular a demanda nitrogenada, a demanda de oxigênio nitrogenada. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Tipo, esse exercício aí, para eu precisar fazer no Excel lá sobre, posso utilizar tipo, a DBO última como 152? Porque no dia 18 ela é 152, no dia 20 ela ainda continua 152. Se você quiser, você pode travar a sua DBO última como 152. Mas também você pode deixar em aberto. E aí, na verdade, você vai otimizar dois parâmetros. Faz os dois modos. Vê o que dá. Tá? Tudo bem? Pessoal, então beleza. Então, obrigado a todos. Até semana que vem. E aí a gente fala sobre nitrogênio. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.